Tem-se tido uma grande necessidade de se cuidar da saúde mental e hoje existem muitas ferramentas da psicologia que podem auxiliar a encontrar um equilíbrio emocional. Nesse final de semana, alguns profissionais receberam um treinamento de como usar tais ferramentas. A hipnose é um estado alterado de consciência, natural ou induzido. A hipnose acontece o tempo todo com todo mundo. A hipnose, no processo terapêutico, ela só catalisa o processo. Na verdade, a gente usa a hipnose junto a outras ferramentas, a outras técnicas de psicoterapia, e essas técnicas, junto com a hipnose, dão origem à hipnoterapia. Então, a hipnoterapia nada mais é do que a aplicação da hipnose junto a outras ferramentas, outras abordagens de psicoterapia, e isso dá origem ao que a gente chama hoje de hipnoterapia. Nada mais é do que isso. Em geral, com questões emocionais, né? Depressão, ansiedade, fibromialgia, pânico, fobias, e a gente utiliza no ambiente clínico essas ferramentas para ajudar o cliente a sair do estado de onde está e alcançar a mudança. A gente chama de mudança esse processo de transformação. Vale lembrar que a hipnoterapia, ela agrega, dentro do conceito de hipnoterapia, está agregado várias vertentes, várias linhas, por exemplo, da psicologia, da psicanálise, e a gente utiliza dessas ferramentas, dessas linhas, junto com a hipnose, para a gente poder levar esse resultado para esse cliente. Dulce Serraglio já está se especializando há um bom tempo com essa ferramenta e diz que vê os efeitos positivos em seus clientes. Eu trabalhava com a terapia Reiki e também com o Theta Healing. O Theta Healing, de certa forma, é uma terapia que trabalha muito a mente humana. E a partir desse curso que eu fiz de Theta Healing, eu passei a buscar e a entender melhor a hipnose e buscar como ferramenta de trabalho. Eu vim aqui em busca de inovação, em busca de conhecer um pouco melhor coisas que ainda a gente não tem um conhecimento muito profundo, questões que a gente acaba se envolvendo em paradigmas, em mitos, né? E a hipnose é uma delas. Na psicologia, a gente acabou criando alguns preconceitos, né, com relação a isso. E esse curso está me dando a grande oportunidade de desmistificar tudo isso e entender a hipnoterapia como uma ferramenta terapêutica, se bem utilizada, se utilizada com ética, com responsabilidade. E para mim está sendo esse processo de aprendizado, de crescimento. Vim testando, trabalho com reeducandos, trabalho com a psicologia clínica também, e isso tem sido muito eficaz. Os meus clientes, eu tenho observado, eu tenho acompanhado também, aqueles que já tiveram alta do tratamento, enfim, que eles tiveram um progresso muito grande no seu autoconhecimento, na elaboração de traumas, na ressignificação de traumas, e no seu desenvolvimento e autoconhecimento, de um modo geral. Quando eu vou atuar num processo de psicoterapia utilizando a ferramenta regressão, o meu cliente primeiro ele passa por uma entrevista prévia, que a gente chama de anamnese, onde nós vamos, na mesma sessão, nós vamos nessa entrevista conhecer bastante do cliente, onde eu vou explicar para ele o que é a hipnose, como que a hipnose acontece e como que eu vou utilizar a hipnose junto com outras ferramentas de psicoterapia para levá-lo ao resultado. Depois desse momento, ele experimenta o transe, experimenta a hipnose, ele vai conhecer a hipnose, vai entrar em transe, vai entrar na hipnose. Nós vamos acessar a emoção durante esse processo relacionada à dor que ele traz. Digamos que o sujeito seja depressivo, então nós vamos trazer aquela emoção relacionada àquela dor e, diante daquela emoção, nós vamos buscar a origem dela. Num processo de regressão, ele volta a uma cena onde aquilo começou, onde foi a origem da dor dele. Nós chamamos isso de encontrar o ECI, o evento causador inicial. Encontrado o ECI, nós entramos com uma abordagem onde a gente ressignifica aquele momento, fazemos reprint, ressignificamos aquele momento, e quando aquele momento já não for mais importante para ele, o sujeito entender que aquilo ali não tem mais significado emocional, nós vamos buscando outros momentos, e depois que a gente ressignificar esses outros momentos, outras ferramentas terapêuticas vão sendo inseridas, dependendo da demanda, e ao final de 3, 4 horas, o processo está sendo encerrado e, em geral, com o sujeito livre da dor. É óbvio que o processo não acaba aí, nós temos outros encontros, temos acompanhamento com o cliente, mas a parte principal é essa. Kim, verdade ou mito, a pessoa quando está em transe, quando está no processo de hipnoterapia, ela faz coisas que ela não quer fazer ou ela é induzida a falar
coisas que, segredos, coisas que ela não queria falar se ela tivesse assim, sem estar de transe? Bom, isso é normal a gente ouvir isso, né? Eu tenho medo de hipnose porque eu posso entrar, posso falar o que eu não quero, eu posso fazer o que eu não quero. E é um grande mito que foi trazido para a gente, principalmente pelo cinema, né? A cultura trouxe isso para a gente, mas isso não é verdade. A hipnose, o hipnoterapeuta ou o hipnólogo não tem o poder de dominar a mente de ninguém, isso é impossível de se fazer. Muita gente acha que estar em hipnose é perder o controle, e estar em hipnose é justamente o contrário. Estar em hipnose é estar no controle. E tem gente que acha que nunca entrou em hipnose. Quem conhece sabe que entra em hipnose o tempo todo. Alguma vez, você que está assistindo, talvez tenha feito algo, tenha comprado alguma coisa que nem queria, de repente chegou em casa e falou, pô... Provavelmente você sofreu um processo, passou por um processo de convencimento, ainda que sem querer, e depois você pode ter se arrependido daquilo. Naquele momento você quis aquele objeto, e depois você falou, para quê? Não faz sentido. Mas você foi convencido por alguém que às vezes sem experiência, sem saber o que estava fazendo, a comprar aquilo. Agora, nesse caso sim, você acaba fazendo algo que não era aquilo que você desejava. Beleza. Mas se for algo que vai de encontro à sua moral, por exemplo, o sujeito te hipnotiza e pede para que você tire a própria vida, isso nunca vai acontecer. Ou que você conte um segredo que é algo que você não faz bem a você. Você não vai contar. O que acontece nesse momento é que existe um mecanismo na nossa mente, que é um mecanismo de autoproteção. Então, quando o sujeito se vê em perigo, porque você não está inconsciente em hipnose, ok? Você está hiperconsciente, é diferente. Quando você se vê em perigo, essa hiperconsciência te alerta, ativa esse sistema de autoproteção e automaticamente você rejeita aquela sugestão e sai do transe. Basicamente assim.